Olá, amigo! Vamos para mais um episódio do nosso curso de Programação Python. Esse é o episódio número 10 da primeira temporada. Nós já vimos um conjunto de elementos aí nos 9 primeiros episódios. Hoje vamos falar do comando for, que está aqui, tá certo? Vou projetar só para a gente possa dar uma olhada, tá certo? Esses são meus slides. Bom, o comando for, né, é muito semelhante em termos de utilização do comando while, permite com que a gente faça repetições dentro da linguagem, ou seja, que possamos fazer programas que tenham repetições do mesmo jeito que o while, só que ele tem uma diferença bastante grande com relação ao comando while, que eu vou utilizar um número pré-determinado de elementos, pré-definido, né, de elementos que eu vou percorrer, tá certo? Se a gente olha para a sintaxe do comando for, como a gente tem aqui nesse slide, a gente vê o seguinte: for, que é a palavra reservada, uma variável in elementos, como a gente está aqui, ó, variável in elementos. Onde esses elementos é o que eu falo que é o número pré-determinado, onde a gente pode dizer que a gente quer uma faixa de elementos que vão, por exemplo, de 1 a 10, ou de 0 a 100, ou até 200, ou um conjunto de elementos pré-definido, como 1, 3 e 5, enfim, nós especificamos quais são os elementos que terão aqui dentro dessa faixa. E a variável dentro desse laço será modificada para cada um desses elementos que estão aqui. Então, se eu tenho 3 elementos dentro desses elementos, imagine que isso fosse uma lista, tá? Uma lista de elementos. Então, eu tenho 1, 2 e 3, essa variável receberá 1, 2 e 3 aqui dentro. Se eu tenho aqui dentro desses elementos A, B e C, a variável vai receber A, B e C, tá certo? Dentro, é claro, do laço, ok? Então, essa variável vai ser modificada dentro do laço, como está escrito aqui, para que ela assuma cada um desses elementos que foram definidos, tá certo? Bom, vamos deixar de blá 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 e vamos ver um exemplo, que no exemplo, às vezes, a gente tira uma dúvida que a gente tenha tido na explicação. Então, nesse exemplo, eu digo assim, for, que é a palavra reservada, num, neste caso, é a variável, in, range, 1, 11. Então, estou dizendo que os meus elementos estão na faixa de 1 até 10, tá certo? Esse número entra, esse número não entra, tá certo? Essa é uma função, né, pela cara que você consegue ver que é uma função, e lá no final tem 2 pontos, né? Claro que eu tenho que ter 2 pontos para poder dizer quais são os comandos que eu vou ter do meu for. O comando indentado que eu tenho é print num. Então, neste caso específico, como a gente pode ver aqui na saída do programa, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11 já não imprime mais, imprime o fim do programa, porque já está fora do for. Então, pessoal, o que a gente tem que perceber de diferente com relação ao while é que lá no while eu tenho que ter uma variável de controle para poder sair. Nesse caso, essa variável de controle não existe no for. O for vai receber dentro do laço cada um dos elementos que estão dentro desse conjunto de elementos, que no nosso exemplo é esse range de 1 a 11. Ok? Então veja que na hora de imprimir, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, até 10. Ok? Então é muito claro, tá certo, o que vai acontecer aqui. Neste caso, essa variável num está sendo modificada dentro do laço para poder receber cada um desses elementos. Vamos mostrar um outro exemplo. Na verdade, aqui são as explicações que eu já dei aqui, tá certo? Foi usada uma função range, que eu já falei. Estamos fazendo repetição que vai de 1 a 10, porque o 11 não vai entrar mais. E dentro do laço a variável não está sendo modificada, tá certo? Então esse é bastante simples, tá certo? Agora imagine o seguinte, como exemplo, nós vamos fazer um programa que imprima todos os números ímpares que são menores do que n, que é o valor que está sendo lido, tá certo? Então esse é o problema que eu tenho. Então, se eu digito, por exemplo, o número 15, então ele vai imprimir todos os números ímpares que são menores do que o n lido, tá certo? Está aqui a solução, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de mostrar a solução, eu vou resolver
ela diretamente no nosso prompt. Vamos abrir aqui o nosso editor de programas, tá certo? Tenho aqui um exemplo anterior. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ler o valor de n e vou fazer um laço que vai imprimir os números ímpares até n, tá certo? Que é o número que eu li. Então, vamos lá. N recebe raw input e eu vou botar aqui, digite o valor, né? Para poder ficar um programa mais amigável, né? Então, agora eu vou fazer o for, né? For num ou x ou o número, a variável que você quiser, in, aí vem os elementos, que é o range de 1 até n, certo? E o que eu vou fazer aqui? Dentro do for, eu vou perguntar, vem cá, você é um número ímpar? Se for um número ímpar, imprima. Então, if num, né, que é o número que vai variar, %2 diferente de 0. Se for, print num. Se não for, não faz nada e acabou. Tá certo? Se quiser, coloca aqui, né? Fim do programa. Mas não necessariamente precisa ser isso aqui. Um detalhe, pessoal, e aí lá no episódio 8 eu comentei isso, né? Eu disse, olha, qual é o tipo do N que está sendo lido, tá certo? A gente não pode esquecer de converter isso para um número inteiro, tá certo? Então está aqui, né? Vamos só conferir aqui o programa. Eu vou ler um valor, eu vou fazer uma variável ser modificada nesse range que vai de 1 até n e pergunto se esse num que está sendo modificado aí a cada interação do laço, esses dois é diferente de 0, que são os números ímpares, se for imprime. Então, a princípio, está tudo ok, né? Ok, deu erro, né? O que deu erro aqui, pessoal? Ó, fim do programa, tarará, tá? Então, nessa linha está o erro, né? O que faltou aqui? Isso, né? Então, sempre a gente tem que fazer esse teste para saber se está tudo ok. Digite o valor 30. Então, ele começa a imprimir, ó, 1, 3, 5, 7, 9, barará, 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 29. E aí chegou ao fim o meu programa, tá certo? Então, a princípio está tudo ok, né? Não temos muito mistério, muito problema. É bem fácil o comando for, né? Aqui a solução do problema, ok? Bom, eu vou dividir esse vídeo também em dois, né? Do mesmo jeito que eu dividi o for em dois, tá? Desculpe, do mesmo jeito que eu dividi o while em dois, não o for, né? Porque a gente pode ter, como a gente está mostrando aqui, uma lista, né? Nós não vamos entrar no mérito da lista ainda. Nós vamos falar sim de listas, né? Porque é um tipo de dados do Python. Nós vamos falar muito e fazer muito nisso na programação funcional. Mas por enquanto a gente não vai fazer. Aqui é só um spoiler, né, dos próximos episódios aí, né? Aqui, né? Só para vocês perceberem, né? O Flamengo com os 2 melhores times, né? Na verdade são os 3 melhores times do mundo. Foi mal. Enfim, é um spoiler aí do que a gente vai falar aí nos próximos episódios. Eu queria encerrar aqui o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Dê um like se você gostou mesmo da programação Python, assine o canal que você vai ter essas atualizações todas aí no seu e-mail. Um abraço, pessoal, e até a próxima.